e vou lá soprar o meu fôlego. Faz sentido? Nem na lógica faz. Não. Um ser Não onipotente... pode ser uma metáfora isso. Então você percebeu como... Por que eu larguei esses compromissos? Porque eu estudei a ciência e estudei a Bíblia. Entendi. E quando você estuda os dois, não é? Você vê Tem que escolher um. a fé e a ciência bate bem com essa percepção que a gente está tendo hoje com James Webb. A vida é jovem? A vida? É. Na Terra é jovem? Quanto tempo faz que os homens estão aqui? 20 mil? Quanto que é o tempo? 14 mil? 20 Não, mil? mas eles dizem milhões e milhões de anos, não é? Quanto Não. tempo que o evolucionismo diz que a vida surgiu na Terra? Ah, não, você tá falando da vida ou do homem? Do homem, vai. Do homem. É menos, né? 20 milhões de anos, certo? E isso faz sentido? A vida é jovem? Ou ela é antiga? Vai, 20 milhões de anos. Vilela, fomos na célula. Descobrimos na célula o DNA mitocondrial. A gente tem DNA no núcleo da célula, que é o grande DNA com os cromossomos e tudo mais, mas tem uma organela na célula, a mitocôndria, que tem o seu próprio DNA, o DNA mitocondrial. Com a genômica moderna, a gente pode fazer esse sequenciamento super rápido hoje, em poucas horas no laboratório. Começaram a sequenciar o DNA mitocondrial de um monte de gente na Terra. Aquele DNA que a gente só ganha da mãe, não do pai. E o que conseguiram? Com esse DNA, você consegue, inclusive, traçar como é que os povos se movimentaram, se movimentaram, né? Sei. Se movimentaram pela Terra. Dos povos. Dá para fazer isso, inclusive. Sabe o que descobriram? Todos nós viemos da mesma mulher que habitou a Terra há 6 mil anos e morava no noroeste da África. A coincidência com a Bíblia foi tamanha que chamaram essa mulher de Eva mitocondrial. Isso. Fizemos a mesma coisa com o cromossomo Y. Descobrimos que viemos todos do mesmo homem que habitou a Terra há 6 mil anos e chamaram ele do quê? Adão o quê? Adão Y. A ciência está se reconvertendo à Bíblia, porque a ciência nasce entendendo que a Bíblia era verdadeira, que a Bíblia era um grande guia de se fazer ciência. Deus é o autor e consumador da ciência. Os grandes da ciência, quantos que na ciência que ganharam o prêmio Nobel, qual é a porcentagem de ateus? Você sabe? Ideia. Não. Quanto você acha? Chuta. Putz. Quantos são ateus? Tem um monte de gente que ganhou o prêmio Nobel, certo? Grandes cientistas. Certo. Qual a porcentagem de ateus entre eles? 80%. 80%? Quer diminuir um pouquinho? Tá, 70%. Quer diminuir menos? 60%? Quer diminuir menos? 10%. 10%! É mesmo? Acertou! Eu digo que Deus... Eu achei que era muito maior. Deus deu dízimo para os ateus, né? Entendi. Brincadeira. Cara, 10%! Apenas 67% dos ganhadores de prêmios Nobel cristãos. 22% de judeus. Qual é a porcentagem de judeus na população mundial? Não sei. 0,2%. Bem pequeno. E eles ganharam 22%. Tem algum privilégio para os judeus? Claro. E para os que creem em Deus também. Cientista bom é cientista ateu? Você achou que era, né? 80%. Não, cientista bom parece que é cientista que crê em Deus. A chance dele ganhar um prêmio Nobel é bem maior. Não sabia, não. As grandes descobertas da ciência. Fleming descobriu a penicilina. Perguntaram para ele, Fleming, você... Alexander Fleming, você descobriu a penicilina? Grande obra que você fez. Ele falou, não. Eu só tive o privilégio de ter sido escolhido por Deus para achá-la. Ela já estava lá. O antibiótico, né? Lembra aquela história? Ele sai, o laboratório dele deixa uma cultura lá de bactérias. Quando ele volta, tem um fungo que está comendo as bactérias. Ele descobre a penicilina. Foram fazer um cálculo de qual a chance daquele acidente ter ocorrido. É absurdamente improvável. É o que eu digo, Deus dirige, inclusive, as grandes descobertas na ciência. E quando uma grande descoberta precisa ser feita, ele coloca um servo dele lá. Um servo que, inclusive, reconhece que foi Deus que deu a ele o privilégio.